Oi, gente, estou esperando a Fátima Maranhão entrar para a gente conversar sobre as mulheres. Eu estou aqui mandando mensagem para ela. Ela tem que abrir o ao vivo no Stories. Fátima, você tem que abrir aqui o meu ao vivo para poder entrar. Oi, olá. Oi, Fátima. Oi. Ah, tá. Eu não sabia qual era o teu endereço. Eu acho é um nome diferente, né? Isso, isso. Oh, mas eu não tô Então, sabendo. gente, eu estou esperando você completar aí para a gente começar a conversar. Aguarde para entrar, tá? Tá conectando. Tá conectando? É isso. Madalena, bom dia, Madá. Então, como eu estava falando para vocês, teve um vídeo que parou, alguma coisa com o Instagram, que minha internet está normal, e eu estou com duas internets, com a do celular e com o Wi-Fi. A Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio, diante dessa pandemia, começou a perceber, começou a ver que aumentou a violência doméstica contra a mulher. A gente viu notadamente que aumentou o índice de feminicídio e isso é terrível. A gente não pode calar. Então, a gente criou essas lives, o grito pela vida das mulheres. Nós, mulheres, temos que estar nessa luta pela vida das mulheres e não só a vida, pela liberdade, mesmo estando dentro de casa, mas é importante que a gente tenha a nossa liberdade preservada. E eu vou conversar com Fátima Maranhão. Fátima, como é que está a sua internet aí? Está dando para me ouvir? Eu tô te escutando, só não tô conseguindo me Isso, ver só aí. falta. Isso, nem eu estou te vendo ainda. Então, mas comece se apresentando. Você é parnaibana, você é professora de Reiki. Fale, antes de aparecer a sua imagem, já começa a falar quem é a Fátima Maranhão. Tá certo. Oi, Aires. Oh, é verdade, a Iris entrou, a Maria Iris entrou, sim. Então, Isso. eu sou professora de Reiki, né? Sou, venho aí de uma escola política e a Maria gosta muito de querer saber, que é da Educafro, da militância para as cotas, né? Lá em São Sim. Paulo. Nasci aqui em Parnaíba, mas morei em São Paulo durante muito tempo. Sou militante, militante pelos direitos das crianças, pelos direitos das mulheres, né? E hoje, de fato, eu gostaria de trazer, de propor algumas reflexões, né? Como professora de Reiki, em primeiro lugar, eu acho que a gente nós somos mulheres de esquerda, nós deveríamos nos cuidar mais, né? Porque as mulheres de direita, elas estão muito bem assessoradas, elas têm muitos recursos para se cuidarem, né? Nós, enquanto mulheres de esquerda, a gente não tem tanto recurso assim, a gente se cuida como pode. E eu gostaria muito assim de propor essa reflexão sobre, porque acredito que tenham outros terapeutas, outras professoras, outras pessoas que fazem diversas técnicas e que podem pensar formas de acolher mais mulheres, né? Fátima, eu quero te pedir uma coisa. Diga. Você sai, aí tenta entrar de novo, tá?
Porque Certo. para a gente Tá é bom. muito Vou entrar e vou importante que sair. apareça a sua imagem. Você sabe se sua internet aí tá boa? É pra tá, eu testei Você... aqui, tava Uhum, funcionando, né? Mas vamos ver tá aqui. certo. Eu vou tentar procurar um outro Você lugar. sai, aí pede para Tá entrar que certo, eu vou te adicionar. tá bom. Eu estou conversando com a Parnaíba Maranhão e a gente vai falar sobre a mulher, sobre reiki. Bom dia, Aires, Danilo Nunes, Maria Eduarda. Bom dia, gente. Quem for de Parnaíba, diga aí. A Fátima é parnaibana, é professora de reiki. Ela é ativista de vários movimentos. Eu vou já incluí-la aqui de novo, que é para a gente. Tá. Eu estou incluindo, aguardando ela entrar, que é para a gente conversar. Ela já começou falando sobre o reiki. Oi, Esté, tudo bem? Ela já começou falando sobre o reiki e ela vai continuar falando sobre a mulher que está em casa, em tempos de pandemia, que a gente sabe que é uma sensação de voltar a uma década que a mulher era proibida de trabalhar, mas a gente está fazendo de forma consciente, só que o agressor também está dentro de casa e por isso aumentou a violência doméstica e por isso tem muita mulher que não está podendo fazer uma ligação. Eu vou tentar de novo incluir a Fátima. Fátima Maranhão é parnaibana, e vai estar conversando com a gente sobre a mulher Fátima. É muito interessante, a Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio tem buscado formas de libertação das mulheres, porque, gente, a gente procura proteger, nós mulheres devemos procurar proteger as mulheres. A gente descobriu que não tem saída para a nossa luta a não ser coletivamente, para a nossa emancipação. A gente falava muito isso na década de 90, de 80, 90, nossa emancipação. Ainda hoje precisa, porque o que mais tira a nossa liberdade, o que mais tira a nossa autonomia é a violência doméstica. E a violência doméstica ela acontece em 5 nuances, em 5 tipos. Fátima. Fátima, é o seguinte, continua falando e aí vamos torcer para aparecer a sua imagem, que realmente está só uma. Mas você está me ouvindo, né? É, eu tô te escutando. Pronto. Pois bem, Fátima Maranhão já começou a falar sobre ela. E assim, Fátima, eu vou te colocar uma pergunta. A Certo. primeira, como é que está a situação das mulheres aí em Parnaíba? O que você, como ativista feminista, está percebendo dessa realidade nesse momento da pandemia? Eu percebo que, em termos assim, para a mulher é sempre muito mais complicado, né? Para a mulher que é professora, ela sempre tem uma, uma dupla, tripla, quádrupla jornada, né? Então a mulher está sempre muito sobrecarregada, né? A pandemia em si já é preocupante, já é um motivo de deixar a gente muito agoniada, mas ficar em casa, muitas mulheres têm que conviver, são obrigadas a conviver com seus algozes, né? E muitas outras mulheres têm que fazer jornadas triplas, quádruplas, trabalhando como sempre fazem, né? Mas agora está muito, muito evidenciado isso, né? Então, dessa posição, a partir dessa posição, eu vejo que as mulheres estão muito mais fragilizadas, muito mais vulneráveis em termos de estar
vivenciando essa pandemia, né? A gente está todo o tempo trancado dentro de casa, fechado em casa, não pode sair para trabalhar, ou então traz os trabalhos para casa, tem que fazer tudo em casa. Então, o contexto da mulher é basicamente esse, né? E você estava falando, as mulheres, nós mulheres, você é professora de Reiki. Aí me fala assim, fala para quem está nos assistindo, o que que é o Reiki, como que ele é trabalhado, ele trabalha a pessoa humana. Ele está na lista das terapias Sim, integrativas do sim, o Reiki SUS? foi incluso nas terapias integrativas em janeiro de 2017, né? Então, foi incluso junto com outras terapias. O Reiki é uma prática que trabalha o ser humano como um todo, né? Especialmente na parte energética. As terapias, é uma terapia oriental, veio do Japão, então, como todas as terapias, é embasada na medicina tradicional chinesa, né? Mas é uma terapia complementar. A gente fala que é uma terapia complementar, né? E dessa perspectiva de trabalhar o ser humano de uma forma integral, a gente se propõe a atuar sempre com mulheres, né? Nós temos um pequeno grupo de mulheres onde a gente se cuida, onde a gente se fortalece, nada oficial, mas somos um pequeno coletivo onde a gente se oferece suporte, né? Temos um pequeno grupo onde temos uma psicóloga que oferece suporte para mulheres que são violadas. Então, mas é uma coisa entre a gente mesmo, né? Não é uma coisa muito divulgada, até porque a gente fica muito fragilizada quando a gente começa a divulgar isso e muitas pessoas ficam sabendo. E por questão de segurança, a gente prefere ficar entre a gente mesmo, né? E o Reiki oferece essa possibilidade de nós nos cuidarmos de uma forma integral, sem fazer juízo de valor, mas acolhendo o que nós somos, com toda a nossa história, toda a nossa bagagem, né? Então aqui eu trabalho muito nessa perspectiva, né? Eu sou uma mestre independente, uma professora independente, e o fato de ser independente não me faz menos atuante do que os mestres que são filiados a grandes associações internacionais, né? Mas me torna ou torna a minha perspectiva de trabalhar com Reiki é trabalhar ele de uma forma acessível para que todas as mulheres, especialmente, consigam se cuidar, né? Porque o Reiki é uma ferramenta onde a gente pratica o autocuidado e a gente precisa se cuidar porque nós estamos abandonadas, né? Se a gente não se cuidar, quem que vai cuidar da gente? Então, tem que partir do cuidado individual, porque a gente está Sim, sempre cuidando de todo mundo, a gente está sempre isso. cuidando do A gente mundo, está né? sempre cuidando do mundo e a gente não tem esse cuidado, a gente não recebe a contrapartida, ninguém cuida da gente, né? Então, é, uma das coisas mais bacanas do Rei e que tem é a minha própria história, né? Minha história de vida é com o Rei, né? Conte pra gente, É, tá conta certo, assim, pra gente. eu vou tentar dar uma resumida, mas o que eu tinha sugerido para a Maria, né, falar um pouco sobre a violência do Estado sobre os corpos femininos, sobre os corpos das mulheres. Isso. Para mim é muito notório que muito vivencial que as violências que o Estado faz conosco, né, com os corpos femininos. Como eu falei, de uma perspectiva onde nós somos muito mais vulneráveis, né? Uma vez eu tive em 2008, tive câncer, né? E na sala, isso um dos episódios, né? Da sala da médica, eu pedi para que ela fizesse a esterectomia total, já que eu estava com câncer e já tinha tido um filho, mas eu tinha 20 anos na época, né? Isso. Então, ainda assim, eu pedi a ela que fizesse a esterectomia total. Ela falou: olha, não vou ser eu que vou fazer essa cirurgia, e mesmo que fosse eu, a gente não pode, porque existem leis, existem regras severas onde o profissional que faz isso, ele
corre o risco de perder a carteira profissional, o registro profissional, né? Então, eu levei aquele impacto porque logo em seguida ela falou assim, até porque se você casar, se você resolver se separar do seu atual marido e você casar novamente, e se o seu novo marido quiser um filho? Eu falei, mas doutora, ele que procura um jeito, ou então se vai se casar comigo só porque quer um filho, que história é essa? Ela falou, não, mas a gente não pode realmente, né? Então, assim, Uma análise muito, bem muito. machista, Então, né? a gente sofre retaliação e a gente sofre repressão de todos os lados. Eu não tive o direito de optar pela esterectomia naquele momento, né? E, posteriormente, isso já muito mais recente, nessa época eu ainda não era professora de Reiki, eu apenas cuidava, era mãe, né? Sou mãe. E muito recente, meu filho foi vítima de uma violência e aí nós denunciamos. Nesse tempo nós morávamos em Araioses, no Maranhão. Nós denunciamos e nós sofremos perseguição porque nós fizemos a denúncia. Foi uma denúncia contra uma liderança religiosa da localidade e nós somos inclusos no programa de proteção. Só que Sim. a gente sabe que precisa melhorar muito essa questão dos direitos humanos, né? Então, a gente continuou sofrendo violações e mais violações, e eu só me senti protegida, abre aspas e fecha aspas, nessa questão dessa proteção, porque na época tinha uma pessoa, uma figura masculina do meu lado, um homem, né? E eu me senti protegida, abre aspas e fecha aspas, nesse ponto, por conta de que o Estado sempre me perguntava, faziam listas e listas, traduzindo hoje, eu acho que talvez seria um gaslighting estrutural, né, por parte do Estado. Então, assim, são muitas violências que a gente sofre. Nesse processo todo, o Reiki foi o que me ajudou a superar. Hoje eu vivo aqui em Parnaíba e eu tenho vivido um dia após o outro, tenho procurado oferecer o suporte que posso a algumas histórias de algumas mulheres que chegam com uma história bem parecida com a minha. Então, o que você falou que a saída é coletiva, é porque é coletiva mesmo, somos nós por nós, né? Mesmo que a gente receba algum apoio, nesse caminho todo, em todo o trajeto de violência que eu sofri, foram mulheres que me ajudaram, né? Foram mulheres que me ajudaram. A Madalena está falando aqui, esse caso é emblemático. A mulher como protetora, que depende da vontade do Pois homem, é, que o Estado protege. é isso, o Realmente. Estado protege o homem, o Estado não protege a mulher, né? Protege o homem. Eu tenho uma amiga que é feminista baiana, mas que é radicada lá no Rio Grande do Sul, e ela fala que é a famosa broderagem, né, entre os rapazes, entre os homens, né? Então os homens apoiam os homens. Todas as mulheres, em todos os lugares, todas as instituições que eu estive, defensoria pública, inclusive, todos os lugares em que eu estive, as mulheres me olharam com assim, você se sente acolhida pelo olhar, né? Quando a mulher olha para você e fala assim, poxa vida, eu entendo a tua situação, vem aqui, né? Senta aqui, vamos conversar. E ali é onde você pode chorar, é ali é onde você pode desabafar, onde você vai escutar pelo menos eu sinto muito, né? Mas somos nós por nós. Mulheres por mulheres. Gente, a Camila entrou, a Lígia entrou. Oi, meninas, Isso. tudo bem? Eu não estou aparecendo. Isso, pode dar um A alô. Ariane também entrou. Está tendo algum Algum problema na problema na internet? internet que a gente não Isso. consegue. A Aires, a Pois é. Madalena. Então, é muito importante, porque a gente está aqui nessa realidade de Teresina, a gente participa da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio. Você está Não, no não tô. grupo? Não. Não, né? É interessante que você participe do grupo e também você tem esse seu grupo está se Sim, comunicando pela sim, internet, o grupo a gente se que você comunica sempre organiza? por WhatsApp.
Como é o nome do grupo? A gente se chama Filhas de Tiamat, que na verdade é uma história, né? Eu gosto bastante de contar histórias, porque através das histórias Ah, a gente passa isso. algumas vivências de forma mais lúdica, né? Não romantizando nem nada dessas coisas, mas de como é. A Ariane, um cheiro, Ariane. A Marcinha. Sim. Que Então, maravilha. esse grupo se E chama eu Filhas de Tiamat, né? continuo. Existe uma lenda suméria, uma história suméria que Tiamat foi talvez a primeira, a nossa ancestral que recebeu a primeira violência, o primeiro ato de violência a partir de um duelo de homens, né? E eu achei muito apropriado para colocar no nosso grupo, né? E aí eu queria agradecer a Danilma Tucci, que é a psicóloga que oferece o suporte para as mulheres aqui. Tudo de forma voluntária, né? A gente é aquilo, a gente conversa, a gente vê o que é melhor para todo mundo, a gente senta, a gente dialoga e a gente vai construindo as redes como a gente consegue, né? Vocês têm recebido denúncias de mulheres que sofrem violência, Sim. desabafos, nesse Sim, sim, sentido? a gente tem recebido mais desabafos do que do que denúncias, né? As mulheres não se sentem fortalecidas o suficiente para fazerem denúncias. Né? São denúncias dentro de casa, são denúncias nos espaços religiosos, mas são mais desabafos mesmo. Né? E aí a gente entende que o correto seria fazer a denúncia, mas a gente precisa primeiramente pensar na segurança da mulher antes de fazer a denúncia, né? Eu mesma, como eu falei, eu estou radicada aqui em Parnaíba, pagando um preço bem alto por ter feito uma denúncia, então não posso expor as mulheres a coisas que eu tenho hoje condição de viver, de vivenciar. Eu sou privilegiada, né? Preciso reconhecer isso, mas sei que muitas mulheres com quem eu falo, muitas mulheres com quem eu dialogo, elas não têm os privilégios que eu tenho, então é preciso respeitar isso. Né? E aí, no momento, sim, a gente recebe, tem alguns relatos de mulheres que estão convivendo com seus agressores, e aqui em Parnaíba a gente ainda precisa criar uma rede forte de proteção para as mulheres, né? E esse pode ser o começo de uma ampliação dessa rede, né, Fátima? Olha, a Lígia fala o seguinte: oi, amiga Fátima, muito importante seu depoimento. Admiro você e suas energias pela vida. Norma, muito importante seu espaço. Gratidão. Obrigada. Foi sugestão da Maria Aires e eu estou feliz de estar aqui conversando com você. Fátima Maranhão, gente, Socorro Santana acabou de entrar, ela é parnaibana, morou em São Paulo muito tempo, e ela é feminista, é professora de Reiki, é uma mulher de luta como a gente. Então, Fátima, não está aparecendo o rosto dela por causa de algum problema na internet. Mas assim, a voz está bem, está ótima. E aí é importante você continuar falando. Você é Sim. naturalista, vegetariana. Quantos Meu anos filho seu tem filho 13 tem anos, hoje? meu filho é celíaco, meu filho também é vegetariano, né? Nós adotamos como modo de vida o veganismo já tem 6 anos, nós somos veganos indo para o 7º ano, né? E a gente está procurando um pouquinho ser coerente, né? Ser coerente com o que a gente, com o que a gente vivencia e com o que a gente quer, né? Com o que a gente pensa em construção de um novo modelo de sociedade, um modelo de sociedade com amorosidade, com bem-estar de verdade, né? Com compassividade. A gente tem procurado fazer isso no nosso dia a dia, da forma que dá, né? Não é. Como é criar um menino de forma com outro olhar, com o olhar da mulher que quer mudar essa sociedade machista, com o olhar da mulher feminista, da,
dá o teu depoimento. A Ari fala que você é A maravilhosa. Ariane maravilhosa é ela. Ela é uma das pessoas que eu gostaria que estivesse falando aqui também um dia, e sugeri, inclusive, para Maria, porque ela é uma advogada feminista Ah, incrível. Sim, e pertence a essa associação. pois vamos agendar, viu, Ari? Terminar aí, você manda uma mensagem, você dá o meu Passo sim. WhatsApp para Meu ela, filho, tá? meu filho participa Sim, de tudo na minha continue. vida, né? Meu filho participa de tudo. Hoje mesmo pela manhã, a gente estava num diálogo problematizado, eu até compartilhei aqui no Instagram, né? A gente estava tomando um café da manhã com o Manoê, que é um bolo feito aqui, local, né? Com buba e leite de Conheço. coco e açúcar e tal. E aí ele veio com uma pergunta assim, né? Mãe, por que que as mulheres mais velhas não podem namorar pessoas mais novas? Eu falei, porque a sociedade não gosta. E aí ele respondeu assim para mim, o dia dele e a insatisfação dele por, pelos conceitos machistas da sociedade, né? Então meu filho participa de tudo na minha vida, ele participa do que me incomoda, ele participa das minhas aflições. Talvez não devesse participar tanto. Teve uma falhazinha, não sei se agora, acho que Melhorou? está Tá me tendo escutando? uma pequena falha. Sim, então meu filho Agora participa de sim. tudo na minha vida, né? Participa de todos os meus encantos, meus desencantos. Ele participa de tudo e ele pergunta se pode opinar. Então, ele sabe o que me incomoda e ele é porque eu acho que teve uma falha, Maria. Teve uma falha aqui, acho que na internet. Ela disse não está te ouvindo. Mas e agora? Deve estar, né? Eu estou ouvindo agora. Então, assim, Continue. quando eu ando com ele na rua e ele percebe o assédio dos homens, né? Ele se incomoda com isso, né? Ele tem vergonha quando isso acontece, né? Ele vem dialogar comigo sobre isso, né? Então, eu demonstro para ele as minhas insatisfações em relação aos comportamentos que eu considero inadequados e agressivos. Então, isso faz com que ele mesmo vá formando uma opinião dele, né? Eu não preciso ficar impondo nada, mas o fato de ele me amar e o fato de eu o amar e ele perceber como isso me incomoda, e eu digo a ele, isso incomoda todas as mulheres, né? As mulheres que aceitam serem assediadas, elas já foram praticamente cooptadas pelo patriarcado, né? Elas já não. Eu vou explicar para ele o que que é, né? A massinha, deixa essa leve. Vou deixar, Marcinha, vou salvar. Estou salvando e colocando Então, no YouTube. Eu queria muito ver seu rosto, mas já que não está dando, a voz está então maravilhosa. ele Continue. participa comigo de todas as vivências. Meu filho é meu grande companheiro desde sempre, né? A gente vai junto para todos os ambientes religiosos que eu tenho curiosidade e que ele também tem curiosidade. É, não é uma relação, é uma relação livre, né? Onde meu filho pode expressar todas as todos os quereres dele, onde eu vou acolher aquilo que as pessoas chamam como negativo, mas eu tenho uma construção dentro de mim de que o negativo é tão importante quanto o positivo. A gente vive num mundo dual, né? Então, eu acolho a negatividade, eu acolho o que é os comportamentos, as emoções negativas dele, vou ensiná-lo sobre isso. Então, a gente foi construindo ao longo desses 13 anos de vida dele um relacionamento de forma onde ele se sente completamente livre para poder entender que o que me incomoda certamente vai incomodar as outras pessoas também, as outras mulheres também. Então, ele por si só, ele escolhe não incomodar, né? Ele escolhe estudar, ver, perguntar como uma pessoa quer ser tratada. Mas isso é o que ele percebe a partir do que me incomoda.
né? E o fato de nós termos construído uma relação que me permite ter essa liberdade de conversar com ele, de dialogar com ele sobre isso, né? E a gente faz algumas leituras. Eu também, eu tenho, falhou o som? Eu tenho 3 rapazes e eu procurei criar meus filhos de forma diferente da maioria, que a maioria dos rapazes são criados. E eu sou É. encantada com meus amores. Tenho aqui o Vicky, está aqui. O mais novo tem 24 anos. Então, eu separei do pai deles quando o mais novo tinha 5 meses. Aí o pessoal, eita, o que foi que ele fez? Não, gente, fui eu que quis separar, porque sempre acham que é o homem que deixa a É mulher. verdade, é verdade. Não, não? E aí, um dia, meu irmão, que tem 5 irmãos, 7 mulheres, 5 homens, 7 mulheres. Aí um dos irmãos disse que não achava que eu não ia conseguir criar meus filhos de forma tranquila. Sei, sei, Sabe como é, né? sim. Tipo, só porque por mais que o pai visite, mas é meio visita de médico. Por mais que não acompanhe o processo educativo, para cobrar aparece, né? Mas o processo da educação dentro de casa, que é Sim. isso que você está falando, e de uma educação diferenciada que a gente faz, não acompanha, não vai levar o filho num futebol, ou no cinema, em algum lugar, tudo é a mãe, que a mãe é que termina sendo responsável por Sim. tudo, né? E eu sou encantada com meus filhos. Aí meu irmão me deu os parabéns. Não, porque é Tá muito vendo, comum né? que os homens duvidem da nossa capacidade, né? Só parece que a gente tem aí um vice-presidente Isso, que debochou da condição das mulheres que criavam crianças em lares desajustados, né? Então, isso é muito comum, é um viés machista total. A gente tem que sempre estar reforçando que a gente é muito boa, ou que a gente é capaz, ou que a gente é isso, que a gente consegue, né? A gente sempre tem que estar reforçando esse esse valor, né? A gente sempre tem que estar provando o nosso valor, o nosso merecimento no meio dos homens, né? Só que aos pouquinhos a gente vai mudando isso. isso. É. E assim, para você criar o seu filho não sendo machista, você não precisa dizer toda hora, não seja machista. Você, com o seu exemplo, com sua forma amorosa de criar, você É passa os verdade. seus valores. Que eu senti isso com meus filhos. Eu nunca fiquei vigiando eles para não desrespeitar as mulheres, eu nunca fiquei toda hora falando olha, você não vai causar violência à mulher. Não, eu sempre falando em relação a essa forma diferente de Sim, ser homem. E a é gente não verdade. cria filho sozinha, né, Fátima? A gente educa junto com a outra família, o Sim, restante da família, que às vezes pensa totalmente diferente, a escola, que geralmente pensa totalmente sim, diferente e age, o próprio Estado, a construção do Estado precisa deixar de ser sim. patriarcal e machista, as igrejas, né? Inclusive eu deixei meus filhos livres para essa coisa de religião. Os 2 mais novos não têm ligação assim direta com religião, eu deixei Pois à é. vontade. Às vezes eu acho a gente meio louca, mas Mas eu deixo à eles são, vontade, uma né? vez eu tive assim, um choque de realidade quando eu assisti uma palestra onde o palestrante dizia que o filho não é nosso, né? O filho é produto da vida e deve estar a serviço da vida, né? Então a gente prepara o filho, apesar dele ter vindo da gente, mas ele não é nosso, né? Então a gente prepara para que ele possa voar, né? Para que ele possa viver em sociedade de forma que
tenha o mínimo de impacto, ou impacte o mínimo possível, né? Dentro. A AIDS está. Sim, conclua aí. A AIDS tem Sim, uma pergunta aqui. O reiki tem como ajudar as mulheres em sofrimento psicológico via redes sociais tem em tempo de sim. quarentena? Muito Muito importante sua importante mesmo, pergunta, Maria. É Ed. assim, o reiki tem como auxiliar as mulheres em sofrimento psicológico, porque a gente tem um mecanismo onde envia reiki à distância. Então a gente faz uma escuta empática e envia o reiki à distância para a pessoa, né, para a mulher que está em sofrimento. Isso vai proporcionar um relaxamento, uma qualidade de sono melhor, né? Mas a gente faz escuta empática, a escuta qualificada, quem faz é o psicólogo, né? Importante deixar isso bem separado, bem lúcido, para não haver confusão. Então aí a gente Isso. envia o reiki para a pessoa. Uhum. Não, olha, o Dom entrou. Oi, Dom, tudo bem? Você não está me vendo porque acho que a gente está com um problema na internet, viu? Mas a gente pode enviar reiki, né? Retornando à pergunta da Maria, a gente pode enviar reiki à distância e para aliviar um pouco o sofrimento, né, sofrimento psicológico das mulheres, não somente psicológico, como também emocional, né, das mulheres que estão aí cumprindo a quarentena a rigor. A Lúcia Oliveira entrou. Um abraço, Lúcia. Lúcia, quero fazer uma live com você, mulher. Então, fale mais do reiki. Como, olha, eu acredito, porque eu já tive, como é que a Sim, gente chama? Eu recebi, né? Eu recebi, eu já precisei, e um amigo meu, eu estava, faz mais de 2 anos, eu estava com um problema de saúde que o remédio não adiantava. Era o melhor remédio e parecia que eu não estava tomando nada. E aí ele veio aqui em casa e ele fez 5 sessões. Na segunda eu já é. levantei. Na terceira eu já senti a saúde voltando. E aí fiquei boa rápido. E eu acredito, gente, porque é muito, muito importante, é muito forte. Fala aí dessa como que ele age Sim. na gente, para que as pessoas compreendam como É, é o reiki. na verdade, Reiki é essa técnica milenar que foi redescoberta por Mikao Usui lá no Japão, né? Mas a gente está lidando com a energia vital universal e a energia vital universal ela está em todos os lugares, né? Especialmente nos lugares onde tem natureza, onde tem ar puro, né? Então, uma pessoa reikiana, ela cultiva o próprio Ki, né? Ki, que é a energia vital universal, e vai desencadear nela ou ativar nela o próprio processo de autocura, né? Que é a inteligência que nós temos dentro do nosso próprio corpo. Cada pessoa tem isso dentro do corpo, né? Então, todas as práticas ancestrais, os povos ancestrais, ele, eles já tinham suas práticas energéticas, né? O Reiki é uma delas que foi redescoberta por Mikao Usui, lá no Japão, né? Mas que é a mesma coisa que Xi na China, energia vital universal, né? É a mesma coisa que Axé na África, é a mesma coisa que Pneuma, é a mesma coisa que Nefesh, né? É a mesma coisa que Prana. A gente está falando da mesma substância, que é a substância é, mais conhecida como energia vital universal. Então, quando a gente, uma pessoa reikiana, que tem preparo para isso, ela se conecta com a energia vital universal, com a fonte de energia vital universal, e ela é um intermediário para canalizar essa energia e levar até o receptor. No caso, no momento quando você recebeu, você era a receptora, né? Então, você tem aí, digamos, uma recarga de energia vital universal que possibilita o teu corpo, em estado relaxado, voltar de novo ao estado de tranquilidade, ao estado saudável, né? É isso o que acontece. Eu espero ter conseguido aí ser um pouco mais didática. A Marcinha falou, perfeito, levante-se, ande.
A Madalena, a condição do homem nessa sociedade machista é muito cômoda. São poucos que assumem o cuidado nem da criança e tampouco da mulher. Isso é mais flagrante quando ele abandona a família. Inclusive, Madá, tem o abandono afetivo pelo pai, já tem jurisprudência na justiça, crianças que são abandonadas pelo pai porque considerava-se natural, gente, desconfie de tudo que pode parecer natural. Esse é um poema do Bertolt Brecht. Considerava-se natural o homem, ao separar, ele constitui outra família e ele, por mais que tivesse todo o amor do mundo com os filhos do casamento que separou, ele também separava dos filhos e filhas. Resultado, pessoas com problema de depressão por conta disso, com problemas graves. Inclusive, tem crianças que já são levadas ao psiquiatra ou ao psicólogo por conta desse abandono. Então, o que a justiça reconheceu em pessoas já adultas que entraram com a ação e também em mães que, mesmo ainda criança, a mãe pode entrar na justiça? Que aquele abandono material, às vezes, nem é o abandono material, mas o abandono afetivo mesmo. E muitas vezes ele vem em conjunto, o afetivo com o material, que pode sim ter uma indenização, e aí a justiça já autorizou que um pai, ele tivesse que pagar isso para o filho, sabia? Pois é. O que ela falou, né? Essa condição do homem na sociedade, ela é realmente muito cômoda, muito machista, né? O Estado, ele é machista, né? A gente teve uma performance aqui que a Maria puxou, onde as meninas fizeram, há cerca de um mês e pouco atrás, aquela performance das meninas que diziam que o violador és tu, né? O estuprador és tu. O Estado é isso, né? É Sim, muito sim. machista. Os nossos corpos, os corpos das mulheres são costumeiramente violentados. E os homens fazem isso porque encontram apoio nas leis, encontram apoio nas leis que são feitas por outros homens, né? E é muito fácil para eles abandonar as crianças, e aí não vai medir o que vai acontecer, não vai se preocupar com o futuro da criança, né? É muito importante para ele que ele siga a própria vida dele, é muito mais egoísta isso, né? E aí depois de um tempo, a gente consegue perceber os adultos em sofrimentos mentais, em sofrimentos emocionais, pessoas que não conseguem ter autonomia suficiente. E quando você vai ver, tem um histórico de abandono parental aí, né? Sim, vou dar um alô para o Darlas. Darlas mora no Rio de Janeiro, é ator, é produtor, é formador de elenco. A gente estava até com um projeto para ele vir aqui em Teresina, mas foi quando iniciou o isolamento social, aí a gente deixou para depois. A Ana Moreira de Brito. Gente, podem fazer pergunta para Fátima. Fátima Maranhão é professora de Reiki, é ativista em Parnaíba e eu estou gostando muito da gente estar conversando. Então, você pode enviar perguntas ou falar também. E aí, é muito importante que vocês saibam, vocês que entraram agora, que essa é uma iniciativa da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio, de trazer mulheres que possam contribuir e todas nós podemos. Nossa história de vida, nossa forma de ver e de criar e recriar o mundo faz com que a gente fale para as outras mulheres. No momento que a gente está falando, muitas outras estão aprendendo. Eu até coloquei num livro, eu contei minha história em 8 páginas no livro e eu descobri que acho que 1000 páginas seriam poucos, Fátima. Porque são muitos detalhes. Aí, fale aí sobre esse saber feminino. Eita. Assim, Fale. o saber feminino é um saber a partir da vivência, né? É, o saber feminino é um saber intuitivo, a gente sente, a gente vive.
E a gente vai transmitindo isso de, de uma forma mais amorosa, né? Eu até comentei assim, né? Aos 20 anos de idade, eu queria mudar o mundo. E eu me angustiava porque eu nem gostava de dormir muito aí eu disse, não, eu ficava angustiada porque eu não conseguia ver essa mudança do mundo. E aí, aos 30 eu fiquei mais tranquila, porque eu percebi que é aos pouquinhos que a gente vai mudando o mundo e tem que partir da mudança, tanto da mudança nossa, individual, quanto de acreditar que a gente estava mudando mundos. Cada pessoa que nos ouvia, cada mulher que nos ouvia, a gente estava conseguindo Sim, mudar mundos. Tem uma mensagem aqui, deixa eu ler. A Lígia, os indígenas amazônicos compartilham essas energias vitais pelo termo host, mostrando que todos os povos têm essa natureza humana de se sim, ligar a outra pessoa. É, e isso foi tirado da educação machista, foi tirado esse poder. Todos nós, homens e mulheres, temos esse poder, mas do homem é tirada a sensibilidade e das mulheres é tirado o poder da ação, é colocado o medo. Aí o Darlas fala o seguinte: amo as lives de vocês. O jeito que vocês se unem e se protegem e vão atrás mesmo, dando a cara para bater. Meus parabéns. Poucas mulheres têm essa coragem. Obrigada, Darlas. E olha, a gente não dá a cara para bater, não, meu amigo. A gente não deixa é verdade, ninguém é bater. verdade. Fala A aí, gente Fátima. mostra assim um pouco a cara e fala que veio, né? E depois a gente se resgata um pouquinho, que é para continuar na luta. Pois Isso. é. Né? É porque tem as É, expressões que ficam, né? Que ficam. Eu costumo analisar várias expressões. A nossa sociedade, ela é, ela é misógina, porque a língua fala sim, tudo no masculino, né? Você vê que quando se tem um grupo, se tem um homem e tem 200 mulheres, mas fala no masculino. Então, se não tiver uma foto, você nunca vai saber que aquela fala é, tinha muita mulher, né? Assim, a história vai contando de forma muito masculina. Aí, a nossa língua é sim, é verdade. bélica, tudo a gente fala ataque, atacar, Sim, é verdade. lutar, é, tiro no pé, Sim. muito bélica. Isso eu aprendi no estudo biocêntrico da biodança. Você conhece Já biodança, ouvi Fábio? falar, não, ainda não tive a oportunidade de participar da biodança, Ah, não. você precisa conhecer. Só desse ano. Pois olha. Eu não sei se tem alguém aí em Não, Parnaíba que aqui em faz, mas Parnaíba é não tem muito quem faça, importante. porque o meu psicólogo me recomendou uma moça daí de Teresina, né? Mas eu ainda não, sim, mas ainda não tive a Foi? oportunidade de ir aí para Teresina para Hum. propriamente participar da vivência de biodança. A última vez que eu estive em Teresina foi para participar de um evento da Universidade Federal, onde acontecia o primeiro evento das práticas integrativas aqui no estado do Piauí o ano passado, né? Mas eu fui mais E eu acabei de participar de um do congresso CONAPIC. online de Pix, Conapix e Conob. Você Não participou de participei do Conapix? CONAPIX, não. Só é, Foi agora, foi a semana passada, a com semana vários, inteira. eu fiquei sabendo, eram Maravilhoso. vários profissionais de várias áreas falando, mas na verdade era mais uma homenagem, porque parece que era o aniversário do criador da biodança, né? E aí teve um evento separado só para biodança. Mas também é porque a biodança está nas terapias integrativas do SUS. Gente, é importante a gente falar isso. Quando a gente fala que as terapias integrativas tem muitas que estão na lista do SUS, significa que elas são
deveriam ser indicadas pelos médicos para complemento dos tratamentos, porque muitas, inclusive, elas vão reduzindo a medicação que a pessoa toma. Por exemplo, a biodança, ela atua naquele problema, esqueci o nome, que dói tudo, dói o corpo, dói os músculos. Isso, fibromialgia. Ela tem uma atuação incrível que reduz medicação, a pessoa passa a levar uma vida normal. Então é muito interessante isso, né, Fátima? Aí o reiki, que a Fátima é professora de reiki, tá? Como que, por exemplo, a medicina indica, como que você tem acesso às pessoas? Aqui em Parnaíba e aqui no Piauí, em si, a gente não vê muita mobilização do Estado para contratar ou mesmo para fazer um concurso para chamar os profissionais de práticas integrativas. O que eu vejo e que não concordo é o Estado pedindo que as pessoas sejam MEI e que façam parceria com o Estado, com o governador do Estado, com o governo, né, com a Secretaria de Saúde. Né? Isso é o que eu noto. Mas, por exemplo, lá em Sergipe, em outros lugares do Nordeste, foi feito concurso para profissionais reikianos trabalharem com reiki nos postos de saúde. Porque as práticas integrativas, elas são para atendimento da comunidade, para prevenção, para auxiliar na prevenção, né? Reiki, por exemplo, pode ser utilizado num contexto de pós-cirurgia, de pré-cirurgia, pode. Né? Isso já é feito no Hospital Sírio-Libanês, em outros lugares. Mas o reiki, a biodança, a medicina ayurvédica, o yoga, as meditações, tudo isso são terapias para ser vivenciadas num contexto comunitário, né? Num contexto de posto de saúde. E aí a gente vê o que o governo fez com os NASPs, né? E, enfim, aqui mesmo no estado do Piauí, tá devendo muito isso. O que eles pedem é que a gente tenha um CNPJ para poder fazer a parceria com o estado do Piauí, né? E eu não concordo muito com isso. Acho que tem que ter estabilidade também para quem trabalha com isso. Como eu faço. Meu serviço, na verdade, meu trabalho é de formar terapeutas reikianos. Né? Tem pessoas que fizeram curso comigo que hoje têm seus espaços e atendem de forma particular. Né? A gente não tem suporte para poder fazer isso de forma a prestar um apoio para o SUS ou trabalhar diretamente no SUS, na saúde aqui no estado do Piauí. A gente faz isso de forma individual. Eu, quando ofereço reiki ou quando aplico reiki em alguém, trabalho sempre de forma mais voluntária, ou então eu troco por ração, porque eu cuido de 15 gatinhos resgatados, então eu troco por ração. Nossa! Então, que assim, maravilha! Eu tenho só uma gatinha aqui. Que apartamento só pode 2 no máximo, né? Aí a gente tem uma gatinha. Então, que ótimo. Olha, diga, eu quero ser. Quando você terminar, eu vou falar. Então, aqui, quando eu atendo, é sempre assim. Eu dou preferência para atender os meus alunos, né? Porque a gente está aí embarcando numa jornada de autoconhecimento. O Reiki também proporciona isso, né? Autocuidado, autoconhecimento. Então, eu, como já passei pelo que eles vão vivenciar, eu procuro vivenciar junto com eles. Né? Eu deixo para quem, depois do 3º nível, se sente capaz, se sente à vontade para poder aplicar Reiki a outras pessoas, que façam isso, né? É o que eu falei, a gente faz uma pequena rede de apoio, né? E aí cada um vai se tornando autônomo o suficiente para poder cuidar do seu entorno. Mas aqui a gente... E tem uma pergunta da Aires aqui. Olha, Fátima, você tem um grupo que atua com a população de rua aqui em Parnaíba. Dá para colocar alguma especificidade da condição da mulher no contexto da rua? Sim. Muito bem, Aires. Fale aí. É uma outra coisa assim que me preocupa bastante, porque, como eu falei, a mulher, no geral, ela é sempre muito mais vulnerável, né? Outro dia recebi um pedido de uma mulher, a mulher que se preocupa com tudo, né? Então, a mulher chegou para mim e falou, olha,
eu sou soropositivo e aí eu tenho dificuldade de conseguir comida e eu tenho dificuldade de conseguir isso. Você poderia conseguir um cobertor para mim, umas roupas para o meu marido, para o meu companheiro e tal e tal, né? Então a gente percebe que nem nessa hora, nem nessa condição extremamente vulnerável, os homens eles vão lá e correm atrás, sabe? Eu vejo muitas mulheres, né? Vejo crianças, meninas também em situação de rua. Por final de semana a gente atende, a gente leva cerca de 50 quentinhas. Dessas 50 quentinhas, eu noto que tá ali meio a meio entre mulheres e homens. E tem meninas menores de idade no meio também, né? Então, é muito sério perceber isso. Perceber que além de cuidar de si, até mesmo nesse momento, ela também tem que cuidar do outro, né? Tem que cuidar do companheiro, tem que pedir roupa pro companheiro, porque ele não tá em condição nem para isso, sabe? E é lamentável. É. Olha, a gente falta 5 minutos para terminar, 5 ou 6 por aí. A Lígia fala, precisamos aprender e formar um grupo de Sim, biodança aqui, né? Como funciona a biodança? Olha, gente, eu vou ficar com o contato de vocês, depois eu quero de mais mulheres aí do grupo. Eu estou estagiando biodança no CAPS, estava até iniciar a quarentena. Antes de o isolamento social. Antes do Estado decretar, eu mesma já conversando com o pessoal do CAPS, porque a biodança ela é a relação comigo mesma, é a relação com o outro e com a totalidade, que é a natureza e o grupo. Então, a gente trabalha muito com o afeto, com o tato, com o olhar, com muita proximidade. Então, a gente deu uma parada. Quando eu concluir o curso, que eu vou concluir o estágio, quando eu tiver o certificado, aí é que eu posso aplicar a biodança. Mas assim, eu vou ficar com a ideia de levar a biodança para seria incrível. Parnaíba, e aí depois a gente conversa pelo Tá. WhatsApp, tá certo? Eu proponho que a gente continue essa conversa depois, tá bom? E depois você me passa o contato das Tá maravilhosas certo, que eu estão passo aqui. sim. A Marcinha, Lígia, quem é a Ari, né? É, A que é Ariane. a Isso. que você falou. Então, eu gostaria que você fizesse as considerações finais, a sua fala final, e eu te agradeço muito, muito, muito por estar aqui com a gente, por essa conversa tão leve, tão tranquila, mas ao mesmo tempo tão forte, que é de uma mulher empoderada e que tem um trabalho firme de mudança. Nossa, eu agradeço bastante esse espaço de fala, né? A gente precisa divulgar aquilo que a gente quer ver de verdade como construção de mundo, né? Quando você falou que aos 20 anos você queria mudar o mundo e tudo mais, outro dia meu filho estava falando sobre isso e ele falou: Olha, mãe, eu tenho 13 anos e eu cheguei à conclusão de que a gente não pode mudar o mundo. O único mundo que a gente pode mudar é a gente mesmo, sabe? Então, pois Aí a é, gente pois muda. é. Né? Essa outra parte de quando a gente muda, ele ainda vai chegar a essa conclusão daqui a um tempo, né? Agradeço bastante pela oportunidade. Considero muito, muito assim, de muito valia que a gente saiba que a gente pode contar, a gente, mulheres de esquerda, a gente pode contar uma com as outras, né? E que a gente vai se cuidar, né? Que a gente vai passar por tudo e a gente vai sair mais forte, e a gente sempre vai ter um porto seguro, um ombro amigo de uma mulher para onde correr, né? E uma mulher, mulher como a gente. Agradeço a Maria que fez a indicação, né? Muito obrigada. É um importante espaço de fala mesmo, né? Para mim que não sou bem reservada, sou muito tímida, procuro não. Ai, eu não tenho.
Eu notei, você é um pouco. Ah, eu sou professora de teatro, tá? Eu posso fazer também uma Precisamos, oficina olha, de teatro para depois que vocês aí, passar esse qualquer isolamento dia. social, seria muito interessante que você viesse aqui na Casa Redonda, onde eu moro, para que a gente possa fazer algumas vivências aqui. Essa vivência de teatro eu preciso, porque eu sou muito tímida, sou muito reservada e tenho bastante dificuldade com isso.